Olá, paz do Senhor Jesus seja com você. Louvado seja o nome dele por estarmos aqui mais uma vez, podendo compartilhar da palavra de Deus ao seu coração. Eu queria meditar com vocês hoje a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, os versículos de 8 a 10, que diz assim: Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou algemado como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem da salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Aqui nós temos uma palavra que nos faz refletir sobre a salvação. A salvação que nós temos por intermédio de Jesus Cristo, pelo sangue derramado. E aqui nós vemos Paulo escrevendo já ali na sua velhice, ele estava ali a ponto de ser morto, martirizado, porque ele estava preso em Roma, e ele escreve então essa carta. E ele fala de missões, e é mais ou menos isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, sobre missões. Porque nós vemos aqui um homem que é considerado o apóstolo missionário. O apóstolo que, mesmo estando preso, ele não cessou de pregar o evangelho. Aqui, Timóteo, que já tinha sido instruído por ele já tinha escrito uma primeira carta, ele escreve então uma segunda carta. Ele fala, olha, mesmo estando aprisionado, o evangelho de Cristo ele não está preso. Ele tem que propagar para que alcancem os eleitos. Os eleitos. E eu quero trazer aqui 4 motivos. É lógico que tem vários outros, mas eu vou falar de 4. 4 motivos pelos quais nós temos que ser missionários. Olhar para Paulo preso ali, fazendo isso, já era um deles, mas eu quero me atentar e compartilhar com vocês de 4 princípios. 4 princípios de evangelismo e motivos pelos quais nós temos que propagar a palavra do Senhor. O primeiro deles, o primeiro motivo é: o fim está próximo. Pedro, na sua segunda carta, no versículo 3, ali no versículo 9, a primeira parte ele fala: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Como julgam algumas pessoas. Mesmo alguns julgando que a vinda do Senhor seja tardia, né, o Senhor não demora em cumprir. O fim está próximo. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala, lá no capítulo 13, no versículo 11, ele diz: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando, no princípio, cremos. Esse é o primeiro motivo. A cada dia que passa, a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, ela se aproxima. É necessário, então, que nós, como alcançados pela graça, nós, como cristãos, nós propaguemos o Evangelho, nós anunciemos o Evangelho, porque o fim está próximo. O segundo motivo que eu gostaria de trazer aqui para a nossa meditação é: o preço de uma alma custou muito caro. Você já parou para pensar quanto custa? Quanto custa uma alma? É interessante nós pararmos para pensar quanto vale a vida de uma pessoa. Verdade? Quanto que vale a sua vida? A palavra do Senhor vai dizer em Mateus 16, 26, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se você ganhar todas as riquezas do mundo, se você acumular todos os tesouros do mundo, ainda isso, né, não valeria uma alma. Nesse versículo aqui que Jesus nos traz,
Ele fala, não adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma, porque a sua alma vale muito mais do que o valor do mundo inteiro. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no versículo 2, do 6 ao 8, diz assim: embora Jesus sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por que eu trouxe esse versículo? Porque o Senhor Jesus, ele deu a sua vida para que todos pudessem alcançar salvação pelo sangue derramado na cruz. João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 16, ele fala: Cristo deu sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Obviamente aqui não é no sentido literal da palavra, de nos entregar por uma pessoa, ou seja, entregar a nossa vida por ela. Não é nesse sentido, mas no sentido de orar por ela. É no sentido de não perder a oportunidade de sempre falar de Deus para essa pessoa. É nesse sentido, é dar a sua vida para que você seja um instrumento para alcançar. Porque o segundo motivo que eu trago aqui é que uma alma custou muito caro. Ela custou o sangue da nova e eterna aliança, o sangue de Cristo. O terceiro motivo que eu gostaria de trazer é que a vontade de Deus é que todos se salvem. Se você olhar aqui, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele vai dizer: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Imagina aqui que Pedro escreveu essa carta inspirado no que escreveu o profeta Ezequiel, lá em Ezequiel 33:11, que ele fala: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Ah, meus amados irmãos, o desejo de Deus é que o homem tenha um coração arrependido dos seus pecados e se entregue à salvação. Sim, o desejo de Deus é que ninguém pereça. Nós vemos nesses versículos, o desejo de Deus é que os eleitos tomem posse da salvação que já foi paga na cruz do Calvário. Existe uma máxima no direito, na advocacia, que diz que o direito não socorre aqueles que dormem. O que eu quero trazer com isso? É que, embora a salvação esteja aí, é necessário que nós tomemos posse dela. Nós somos eleitos. Mas é necessário que aquele que é eleito tome posse da eleição. Tome posse. Nós vemos agora o candidato que ganhou as eleições, né? Ele é um presidente eleito, mas ele ainda não tomou posse. Não tomou posse. Nós, enquanto eleitos de Deus, é necessário que nós tomemos posse daquilo que já é nosso, por direito. O sangue de Jesus nos deu esse direito. O sangue do Novo Testamento nos deu esse direito. É necessário que nós, então, tomemos posse disso, porque o desejo de Deus é que ninguém pereça. E por este motivo, nós temos que ser missionários. Então, o primeiro motivo é que o fim está próximo. O segundo, que uma alma custou muito caro. E o terceiro é que a vontade de Deus é que todos se salvem, que ninguém pereça. Nós poderíamos parar por aqui, mas eu quero finalizar dizendo que há um quarto motivo pelo qual você deve ser um missionário, pregando e anunciando o Evangelho de Cristo. E está lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, que diz assim: ide e pregai o Evangelho. Ah, se nós não tivéssemos motivos nenhum dos quais foram citados, existem tantos outros. Existe uma ordem expressa do nosso Senhor Jesus para que nós possamos ir adiante e anunciemos o Evangelho da paz, o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda. Então é necessário que você entenda isso nesse dia. Não foi esse verbo, ele está no imperativo.
ele não tem uma condicionante, ele não tem nada condicionado para você fazer a obra de Deus, para você ser um missionário de Deus, um missionário de Cristo, para você ser boca, para você ser uma atalaia. Ele não está atrelado a uma condicional se você tem dinheiro ou não, se você sabe falar bem ou não, se você, enfim, está passando por dificuldade ou não. Ele simplesmente diz, vai e pregue o Evangelho. É uma ordem expressa do próprio Senhor Jesus. Então nós temos que entender isso. Nós recebemos uma semente. Observe no dia que você ouviu falar de Jesus. Você ouviu falar de Jesus porque alguém trouxe essa boa semente ao seu coração. Nós, enquanto perdidos, nós fomos achados. E essa semente alcançou o nosso coração e nós nos tornamos uma pequena árvore, um neófito, uma planta em crescimento. E nós vamos crescendo, crescendo. É necessário, então, que nós comecemos a frutificar. E essa frutificação, um dos elementos dela é ser boca de Deus nessa terra. Certo? Então, não fique parado. A palavra de Deus fala que uma árvore que não dá bons frutos, ela é cortada e ela é lançada no fogo. Mas a que dá a boa semente, Deus, ele poda para que ela cresça ainda mais e produza muito mais frutos. Então, nossa vida tem que ser de missões, fazendo que esse evangelho, ele transcenda culturas, que ele transcenda raças, povos, religiões. Ele tem que ser anunciado. Nós não nascemos de novo para ficarmos isolados, como se a gente vivesse numa sociedade secreta. Não, não é isso. Nós não estamos alienados a uma filosofia de vida, mas nós nascemos de novo para ser sal da terra e luz do mundo. Jesus nos diz que ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da cama, sim no alto. Somos como uma candeia. Deus nos dá a sua luz para que nós anunciemos o evangelho a todos os povos, a todos os eleitos. Não é isso? Então, eu me lembro quando Moisés desceu do monte, as pessoas mal podiam olhar para o seu rosto, porque brilhava. E esse brilho ele vinha da glória de Deus. Então, meus amados, nós temos que ter a glória de Deus sobre nós para anunciar o evangelho e termos a mesma preocupação que Paulo teve. Mesmo estando aprisionado no cárcere, ele não deixou de fazer a obra. Ele não deixou de ser um missionário. Certo? Ele fez, muito pelo contrário, ele fez com que o evangelho ultrapassasse as grades, ultrapassasse as cadeias e alcançassem todos os eleitos, para que eles pudessem obter também a salvação em Cristo Jesus. Eu queria, então, deixar essa palavra para a nossa meditação hoje e orar pela sua vida. Senhor Deus e Pai, que o Senhor possa abençoar cada um que ouve essa mensagem. Que ele possa, sendo um neófito, uma planta em crescimento, que ele venha crescer mais e mais. Coloque adubo, coloque ali elementos para que ele venha crescer e se tornar uma árvore frutífera, para que ele possa gerar fruto. Porque um dia essa palavra alcançou esse coração que está ouvindo essa mensagem. Necessário, então, que cada um de nós, então, Senhor, o Senhor alcance cada um, e que cada um de nós seja um produtor de novos eleitos. Já agora, não o eleito propriamente dito, mas aquele eleito que tomou posse daquilo que é seu por direito, a salvação em Cristo Jesus. Então, Deus, abençoe a casa dele, ele seja a boca de Deus onde ele pôr os pés, hoje e sempre. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.